Olá, bem-vindo a mais um vídeo da disciplina A Formação do Olhar no Ocidente. Agora, você irá conhecer um pouco mais a fundo o quadro mais conhecido de Jan Vermeer, A Vista de Delft. Esse quadro já foi muitas vezes comparado a uma fotografia, e há críticos que consideram a técnica com a câmera obscura que ele teria usado nessa pintura simplesmente uma cópia de menor valor. Mas ao observar a pintura atentamente, pode-se dizer que essa obra é um exemplo claro da noção de artifício, vista como uma linha divisória entre natureza e artefato, que Kepler definiu matematicamente e que foi convertida pelos pintores holandeses, e especialmente por Vermeer, em uma questão de tinta. A Vista de Delft, de Vermeer, é citada como um exemplo do gênero de vistas topográficas, surgido na arte holandesa no século XVII e que marcou uma clássica transformação na pintura. Mas não é pela topografia que a obra impressiona, e sim pela maneira como o artista utilizou as cores em sua criação de luzes e elaborou uma vista para sua própria cidade natal, para ser admirada por turistas em um passeio, e que remete ao aconchego de uma cidade iluminada e luminosa. Vermeer conseguiu nessa obra não apenas o efeito normal de uma fruição passiva, que ocorre quando se para diante de um quadro para observá-lo e admirá-lo. Mas, antes, ele conseguiu uma fruição imersional, que pede que se entre no quadro e se percorra o caminho da cidade, que continua além da moldura. A amplidão da imagem faz com que o observador não esteja em nenhum lugar específico, mas sim em todos os lugares, inclusive naqueles que dão continuidade à imagem e que não estão representados na tela. O céu se eleva e se expande. A cidade abre seus horizontes de forma magistral. Mais uma vez, nota-se a perspectiva imbuída de uma experiência real do ato de ver e de uma imagem ótica capaz de demonstrar um fragmento ilimitado do mundo conforme visto. A Vista de Delft constrói uma paisagem-retrato, onde o natural se encontra indissociavelmente ligado ao homem e à produção humana. No céu, um grupo de grandes e lentos cúmulos projeta sombras sobre o primeiro plano da pintura, enquanto o restante da cidade é iluminado pela luz matinal. O quadro apresenta uma perspectiva de mudança de iluminação que se deduz ser do movimento das nuvens no céu, que quase pode ser antecipado por quem o olha. A parte central do quadro é ocupada pela edificação da Porta Schieden. A casa de Vermeer era logo atrás dessa ponte. O relógio da ponte mostra que são 7 horas pela manhã. Em 1614, toda a área à frente da Porta Schieden foi demolida para a construção do Kolk, o porto triangular em que os barcos da pintura aparecem ancorados. A Porta Schieden foi demolida em 1834. As portas de Delft foram construídas para controlar o tráfego marítimo e terrestre de mercadorias e para defender a cidade em caso de ataque. À direita da Porta Schieden, passando pela Ponte de Pedra, ficava a Porta Rotterdam, uma construção grande de origem medieval demolida em 1836. Ancorados ao seu lado estão barcos de pesca de arenque. É interessante observar que Vermeer engordou a sombra da Porta Rotterdam sobre a água, distorcendo a perspectiva para criar uma composição mais compacta. Estudos de raio-x e reflectografia em infravermelho mostraram que Vermeer inicialmente pintou as torres gêmeas da Porta Rotterdam banhadas pela luz do sol, e que os reflexos da porta sobre a água eram mais definidos.
Na versão final do quadro, porém, Vermeer esfumaçou consideravelmente os reflexos e os estendeu até fazerem intersecção com a borda inferior da pintura. Vermeer incluiu cerca de 15 figuras humanas na vista de Delft. Dessas, destacam-se as 6 pessoas adultas e uma criança, postas em 2 grupos no primeiro plano da pintura. Próximas ao centro do quadro, no primeiro plano, 2 mulheres vestidas com trajes camponeses ou serviçais, com saias escuras, jaquetas e toucas brancas, parecem ir ao mercado com a cesta de compras. No canto inferior direito da pintura, há outro grupo de pessoas, formado por burgueses, 2 homens e uma mulher, e uma criada com uma criança ao colo. As golas brancas e rendadas e os chapéus evidenciam a condição burguesa do grupo, da mesma forma que o uniforme com touca branca evidencia a condição subalterna da criada com a criança. Vermeer construiu, assim, um paradigma de concepção e representação do olhar moderno e contemporâneo. A pintura deixa de ser um texto, um discurso, e passa a ser vista como uma topografia, uma descrição espacial, não apenas de lugares, mas também de pessoas, relações e espaços arquitetônicos e simbólicos, que antecipa a arte moderna da fotografia e do cinema. Esta concepção de representação, porém, não é naturalista, mas crítica e mediatizada pelos valores e concepções de seu lugar e seu tempo. O cientificismo burguês e o individualismo calvinista estão presentes em cada momento, em cada detalhe, mostrando a vida na sociedade de mercado burguesa como dádiva de Deus e expressão da sua graça. A arte holandesa do século XVII, principalmente em Vermeer, é a precursora da prática burguesa da autorrepresentação, que mais tarde irá adquirir, nos grandes desfiles de corporações e dignatários, um caráter performático, como bem mostrou Robert Darnton no capítulo O Burguês Representa o Seu Mundo, do livro O Grande Massacre de Gatos, para a França do século XVIII. A arte, principalmente a pintura, após Vermeer, passa a compartilhar as funções de narração e descrição do mundo, dos homens e das ideias. Bom estudo!